Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Estou na cidade de São Carlos, interior do estado de São Paulo, considerada a terceira cidade em qualidade de vida no Brasil, segundo o IPS, Índice de Progresso Social, que mede os índices de todas as cidades do Brasil. São Carlos ficou atrás apenas de Brasília, segundo lugar, e em primeiro lugar, Gavião Peixoto, que fica aqui pertinho também da cidade de São Carlos. Eu convido você a fazer um passeio comigo por essa bela cidade do interior do estado de São Paulo. Vem comigo nessa. Muito bem, eu estou aqui no centro da cidade. Esta é a Praça Martino Carlos. Martino Carlos foi um político aqui da cidade, no passado, famoso. Olha só a fonte aqui no centro da praça. A praça que era um passeio público, né? Uma praça, vamos dizer assim, pública, que faz parte da história aqui da cidade de São Carlos. Olha só que bela fonte. Ao fundo nós temos a majestosa Catedral de São Carlos, que daqui a pouco eu vou contar um pouquinho da história para vocês. Mostrando um pouquinho mais aqui desta praça central. São Carlos tem muitos e muitos atrativos. É claro que não vai dar para mostrar tudo num breve vídeo, né? Mas o que der para a gente mostrar aqui, vocês estarão acompanhando neste passeio. Olha só, como eu estava falando de fonte, aqui nós temos um cercado, né? Que está mostrando aqui uma fonte. Esta fonte é de 1900. Olha só, no início, né? Final do século XIX, início do século XX, nós temos aqui o chafariz, né? Chafariz que encantou várias gerações de são carlenses. Foi instalado em 1900. Olha só o chafariz, que interessante, né? Falando um pouquinho aqui da história de São Carlos, que segundo o censo de 2022 tem 254.857 habitantes. E aqui é o marco zero da cidade, né, que tem ligação justamente com a catedral, que era uma capela aqui de São Carlos, daí que vem o nome. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais para vocês. Em 1831, essa região aqui do estado de São Paulo foi uma sesmaria. A família Arruda Botelho, Botelho, é claro, família portuguesa, então foi proprietária de esteve à frente de uma sesmaria, a Sesmaria do Pinhal. Muito bem, em 4 de novembro de 1857, nós tivemos a fundação aqui da vila, né? Da vila, do povoado de São Carlos, justamente da família, né? Arruda Botelho. E o fundador, vou mostrar aqui para vocês, fundador desta cidade, que é o tenente Carlos de Arruda Botelho, conde de Pinhal. Olha só, tem esse monumento aqui no centro. Inclusive tem uma inscrição aqui embaixo. Esse monumento foi descerrado por Sua Alteza Imperial, o príncipe Dom Pedro Henrique Orleans e Bragança, 1957. Durante a República, é claro que o herdeiro do Império Brasileiro, né? Que já não era mais Império, Brasil República. Olha só, o coronel Antônio Carlos de Arruda Botelho, né? Muita história. Ele é o fundador aqui da cidade de São Carlos. Inclusive, a moradia do Carlos Botelho, da família dele, do final do século XIX até 1901, foi neste palacete aqui, que hoje é um órgão da Secretaria Municipal de Educação. Um palacete muito, muito bonito, muito interessante. Na outra esquina nós temos outro prédio histórico. Aqui no centro nós temos a Avenida São Carlos, que passa aqui, né, que cruza toda
a cidade de São Carlos, principalmente o centro da cidade. Vou mostrar um pouquinho mais detalhes aqui para vocês do Palacete Conde do Pinhal, que é aquele que eu mostrei ali para vocês, né? Então, ele recebeu esse título de Visconde. Aqui tem informações sobre o palacete. Muito bem, ali ao fundo então o Carlos Botelho, e nós temos a Catedral de São Carlos, que tem uma ligação forte com a cidade. Por quê? Porque em 4 de novembro de 1857 nós tivemos a fundação do município. A fundação justamente porque a família, né, a família Arruda Botelho, passando o carro aqui da guarda municipal, né? Continuando, a família Arruda Botelho, eles eram devotos de São Carlos Borromeu. São Carlos Borromeu. Depois eu vou contar um pouquinho mais sobre a história de São Carlos Borromeu para vocês. E eles deram o nome então, a partir de então, de São Carlos do Pinhal. Em 1865 passou para a categoria de vila aqui, Vila São Carlos do Pinhal. Em 1880 deixou de ser vila e passou a ser a cidade de São Carlos, né? Então nós temos aí toda essa ligação com a Igreja Católica, com a chegada dos portugueses, né, nessa região. O principal produto era o café. Depois, no início do século XX, com a crise de 29, né, aí o café começou a ficar em baixa, e depois nós tivemos São Carlos se desenvolvendo bastante na questão das empresas, dos comércios que foram criados aqui na cidade. Muito bem, antes da fundação do município, 1857 e 1856, neste local aqui, nós já tivemos a construção da capela São Carlos Borromeu. Depois, nós tivemos também o Templo de Madeira. Em 1886, algo muito interessante, nós tivemos aqui a visita do imperador Dom Pedro II. Dom Pedro II veio a São Carlos poucos anos antes do fim do Império. Ele esteve aqui, ele foi recebido inclusive pelo Cunha Bueno, né? O Dom Pedro II deu até o título de Visconde, né, para o Cunha Bueno. E aí começou a construção de uma nova igreja para a visita do Dom Pedro II, a igreja feita com tijolos. Muito bem, depois da visita de Dom Pedro II, em 1908, né, já construída a capela, na verdade não era mais capela, era uma igreja, era uma matriz. A matriz passou a ser catedral em 1908. Depois, em 1946, pela pesquisa que eu fiz, né, começou a ser construída essa catedral aqui, essa nova catedral. Ela começou a ser construída. Em 1948, o Vaticano autorizou a demolição da matriz que estava aqui. Aí continuou a construção dessa nova catedral. E a demolição, inclusive, ocorreu em 1949. E nós tivemos várias inaugurações, e a inauguração, quer dizer, cada parte que era construída era inaugurada, e a inauguração definitiva foi em 1970. Qual que é o grande barato interessante desta catedral? É que ela é uma réplica justamente da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Eu vou entrar na igreja agora, eu vou mostrar para vocês os lindos vitrais, a linda igreja, mostrar também a figura, né, que nós temos ali do São Carlos Borromeu. Aí você está perguntando para mim, quem foi São Carlos Borromeu? São Carlos Borromeu, ele foi o bispo de Milão,
né? Essa família que veio para cá, família de portugueses, eram devotos, já que a Igreja Católica veio junto com a colonização portuguesa, eles eram devotos do São Carlos Borromeu. Ele foi bispo de Milão no século XVI e ele foi canonizado pela Igreja Católica. Eu peguei aqui para vocês, deixa eu ver o ano que ele foi canonizado, em 1600... um minutinho só, pegar aqui. Ele foi canonizado no ano de 1610. E o Papa escolheu justamente o dia 4 de novembro de 1584, a data da morte, que ele morreu com, se eu não me engano, com 46 anos, vítima de uma peste na época. O Papa escolheu essa data para ser o dia de São Carlos Borromeu. A fundação da cidade, então, de São Carlos tem ligação com essa data, que é o dia da morte do São Carlos Borromeu, que é o dia de São Carlos agora, 4 de novembro de 1584. Lembrando que a cidade, ela foi a cidade, o povoado, né, que eles consideram como fundação, o ano de 1857. É muita história, estou encantado aqui pela cidade de São Carlos, né? Mais uma vez, a terceira cidade em qualidade de vida, segundo dados de 2024. Vamos conhecer então a catedral aqui de São Carlos. Muito bem, saindo aqui da Catedral de São Carlos, a bela catedral que vocês conferiram aí, com vários vitrais. Eu encontrei aqui um São Carlense, né? São nascido. Qual o seu nome? José Luiz Sesc. Ele tem uma história bem interessante aqui ligada à Catedral de São Carlos, né? Tem uma história ligada aos meus bisavós, que aqui se casaram em 1908, na antiga igreja catedral, que foi a derrubada para se fazer a matriz, finalmente. E em 1908, onde eles se casaram, eu aqui estou relembrando a passagem deles por aqui, presentemente. Muito obrigado, agradeço. Ok, vamos continuar então aqui, conhecendo um pouquinho mais da história de São Carlos aqui, cheio de pessoas interessantes aqui nesta cidade, que foi eleita a terceira cidade do Brasil em qualidade de vida.
Olha só, aqui o outro monumento a Bento Carlos de Arruda Botelho. Ou seja, a família Botelho e também Cunha Bueno tem muito a ver aqui com a história do café, com a história de todo o poder aqui na cidade de São Carlos, né? Olha só que prédio histórico interessante, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui em frente à praça nós temos o grupo FFH, pelo menos o que consta ali na fachada, outro prédio histórico aqui da cidade de São Carlos. Vou chegar um pouquinho lá, pegar mais informações sobre este prédio. Uma linda arquitetura. Tem a ver com o Bento Carlos, que eu acabei de mostrar para vocês, né? Um dos mais luxuosos palacetes ecléticos do século XIX. Olha só, construído na década de 1890. Outro prédio também que é tombado. Olha só que interessante, mostrar um pouquinho mais da arquitetura deste prédio. Realmente muito bonito. Então tem uma ligação muito forte aqui com essa região central, o Marco Zero da cidade, é claro, que era o centro do poder, final do século XIX, início do século XX, aqui na cidade de São Carlos. Outro prédio histórico ali quer dizer, vários prédios históricos nessa praça, né? Aqui também foi uma terra de coronéis, vamos dizer assim, né? Atravessando aqui, olha só que prédio, que casarão interessante, né? Está para locação, não sei se é tombado. Aqui no centro de São Carlos. Olha só, outro casarão histórico. Histórico que eu falo pela arquitetura, né? Dá para perceber que faz parte aqui de todo o processo histórico aqui da cidade. Do outro lado ali da cidade, também do outro lado aqui da via, né? Nós temos esse outro prédio aqui também, onde funciona a junta do serviço militar. Muito bem, caminhando aqui pelo centro de São Carlos, fico imaginando a visita do Dom Pedro II no final do século XIX, um pouquinho antes dele deixar o Império Brasileiro, deixar o reinado, na verdade tiraram ele do reinado, e ele foi recepcionado aqui pelo Cunha Bueno. O Cunha Bueno que tem uma história relacionada aqui a São Carlos, inclusive o distrito de Santa Eudóxia, que pertence a São Carlos, tem uma história ligada ao Cunha Bueno. A esposa dele chamava Eudóxia, né, por causa da santa, e ela foi envenenada por uma escravizada. Por um dos escravizados, ela foi envenenada. Então nós temos essa história também ligada a São Carlos. Muito bem, São Carlos também tem uma ligação com a Revolução de 1932, várias cidades aqui do interior do estado de São Paulo, né? A Revolução de 32, nós temos aqui a Praça Voluntários da Pátria, que ela está sendo inclusive revitalizada aqui no centro de São Carlos. Olha só o monumento aí para os combatentes da Revolução Constitucionalista de 1932. Parece que há uma preocupação aqui na cidade, né, em manter esses locais
Eu percebo que várias praças estão passando por obras. Vamos conhecer o mercado aqui da cidade, que fica aqui ao lado da praça. Inclusive temos logo à frente uma passagem subterrânea, né? Que você não precisa atravessar a Avenida São Carlos, você passa por baixo e acessa ao mercado municipal aqui da cidade de São Carlos. Olha só que legal. Vamos aqui então conhecer o mercado aqui do centro. Vamos ver o que tem aqui de interessante. Olha só, muitos chapéus, cintos, né? Vários artigos em couro. Aqui botas, botinas, uma variedade grande. Assim como é típico de várias cidades do Brasil, né? Esse mercado também é um mercado histórico, né? Muitos e muitos anos que nós temos esse mercado aqui na cidade de São Carlos. E você conhecendo comigo aqui no nosso canal, mostrar um pouquinho mais aqui do mercado. Roupas, artigos para celulares, uma floricultura. Aqui ao fundo nós temos mais lojas, temperos, que eu adoro muitos e muitos temperos, tabacaria, olha só, muitas e muitas roupas. Lanchonete do Osmar desde 1968. Olha só aqui, uma lanchonete histórica da década de 60 aqui no mercado municipal. Tudo bem? Bom trabalho. Olha só, loja de temperos. Mais uma lanchonete. Outra lanchonete aqui, o Zé Salgados. E o setor que tem a peixaria também, açougue, né? Casa da Pamonha. Vou comprar uma pamonha daqui a pouquinho aqui, ó. Muito bem, esse é o mercado municipal aqui da cidade de São Carlos. Vamos conhecer um pouquinho aqui. Eu vou ali buscar a minha pamonha. Eu adoro pamonha do interior do estado de São Paulo. Muito bem, comprei minha pamonha aqui, mostrando um pouquinho da história aqui. Não tinha data, mas eu achei essa placa aqui. O mercado municipal, ele foi inaugurado em 21 de abril de 1968. O mercado municipal Antônio Macei. Outra dica para vocês, aqui na cidade de São Carlos, daqui a pouquinho no hotel eu vou comer essa pamonha, né? Vamos ver se é boa essa pamonha. Outro local muito procurado aqui na cidade de São Carlos. Aqui era um cemitério. Depois
teve a construção desta bela igreja de São Benedito, que é um local também muito procurado, principalmente em relação ao turismo religioso. Olha só que bela igreja. Mostrando um pouquinho aí, que pena que a igreja ela está fechada, né? Essa igreja ela foi construída em 1955, inaugurada em 1956, pelo que eu vi ali na placa. Só que aqui tinha uma igreja antes, que era a igreja também de São Benedito, do final do século XIX, início do século XX, foi demolida e depois foi construída esta nova igreja. No século XIX aqui funcionava um cemitério, o cemitério da cidade era nesse local onde está hoje a igreja de São Benedito, muito bonita, viu? Pelo que eu vi ali pela grade, vale a pena visitar. Esta é a estação ferroviária aqui da cidade de São Carlos. O prédio, na fachada está 1908, esse prédio foi inaugurado em 1912 e, na verdade, a estação existe desde 1884, no final do século XIX, uma importante estação, principalmente por causa do café, né? Toda aquela questão do café ligada à história de São Carlos. Então nós temos aqui esta estação belíssima, histórica, tombada inclusive, né? É um prédio tombado, no qual nós temos, olha só, aqui muitas histórias, né? Muitas histórias relacionadas a partidas, chegadas, enfim, também a história econômica aqui da cidade de São Carlos. E aqui funciona também o Museu de São Carlos e a Fundação Pro Memória de São Carlos, né? Deixa eu mostrar aqui, antes de visitarmos o museu. Essa arquitetura é fantástica, né? Lembra muito outras estações que nós temos no estado de São Paulo, de Araraquara, enfim, outras estações ferroviárias nós temos aqui no estado de São Paulo. Olha só, uma locomotiva aqui, ó, de 1891, do final do século XIX. A famosa Maria Fumaça. Olha só que bonita. Pertencia à Companhia Paulista 821. Olha só que legal. Mostrando aqui mais um pouquinho da Maria Fumaça. Uma dica de passeio aqui em São Carlos com a família, né? Para quem gosta da história do trem, da história, conforme eu já falei para vocês, a minha história é muito ligada a esta ferrovia do estado de São Paulo, da minha família, esta ferrovia. Enfim, muitas viagens, muitas histórias, encontros, despedidas, né, partidas, chegadas, enfim, tudo muito legal. Olha só, aqui a gente tem uma vista bonita também da cidade de São Carlos. Vou mostrar para vocês, já que a gente está no alto. Um dia lindo aqui. Olha só, ao fundo a igreja de São Benedito e dá para ver também a cúpula da matriz de São Carlos. Eu acho lindo esses relógios, né? Esses relógios
a centenários das estações ferroviárias, algarismos romanos. Vamos visitar aqui o Museu de São Carlos, que funciona aqui na centenária, na histórica estação de trem aqui de São Carlos. Logo na entrada aqui, há vários objetos ligados ao café, né? Toda a questão da cafeicultura e da imigração, que eu já falei para vocês sobre esses barões do café, né? E aqui há um triste momento da história, né? Esse objeto é chamado de viramundo em ferro fundido. É um tipo de castigo, né? Era colocado ali os braços, também as pernas dos escravos, e eles ficavam presos, né? São Carlos também tem essa ligação, essa região aqui, com a escravidão. No final do século XIX, mas temos muito da escravidão aqui também. Olha só que interessante. Olha só, uniforme de motorneiro, casaco, calça e cap de tecido. Uma máquina registradora do século XX, né? Início do século passado. Várias fotos históricas da cidade de São Carlos. O telégrafo, para quem não conhece, assim que funcionava o telégrafo em madeira. Olha só, que era muito utilizado no século passado, no início do século passado. A máquina de calcular, na década de 70 tinha dessa máquina ainda de calcular, né, nos bancos, Banco do Brasil. Eu lembro até início da década de 80 nós tínhamos. Olha só que interessante a questão do rádio aqui. Ali está a foto do Gisto Rossi, né, radialista. E São Carlos tem uma ligação muito forte com a questão do rádio, né? Rádio elétrico em madeira e plástico, marca Philco, do século XX. Olha só, o microfone também. Nós temos essa homenagem aos profissionais do rádio aqui em São Carlos, Araraquara, enfim, essa região tem uma tradição muito forte em relação às transmissões radiofônicas. Pessoal, aqui na parte do museu nós temos uma réplica da carruagem que foi utilizada pelo Dom Pedro II em 5 de novembro de 1886, quando ele esteve aqui na cidade de São Carlos. Ele desceu na estação, aqui na estação, né? Não nesse prédio que nós conhecemos, que era outro prédio, e ele embarcou numa carruagem parecida com essa. Essa aqui é uma réplica da carruagem original que levou Dom Pedro II por essa visita à cidade de São Carlos. Olha só que interessante, essa parte do museu fala sobre a questão da mulher, né? E o que vocês estão vendo aí é a Escola de Corte e Costura de São Carlos, diplomadas em 1945. Aqui uma máquina de costura, né? Não tão antiga assim, minha mãe tinha uma parecida com essa. Aqui conta um pouquinho da história da mulher relacionada justamente a toda essa indústria têxtil aqui na cidade de São Carlos. Olha só que legal, Guaraná São Carlos. Eu já bebi bastante desse Guaraná, que teve início em 1951 aqui na cidade de São Carlos, famoso Guaraná. Também toda a ligação em relação aos lápis, né, fabricação de lápis e canetas aqui em São Carlos.
indústria de correntes, automação digital, garrafa de leite. Olha só essa garrafa de leite, o leite São Carlos também muito famoso. Tomei bastante desse leite. Olha só, alguns folhetos antigos aqui sobre as antigas fábricas aqui de São Carlos. Eu gostei bastante dessa parte aqui, que é ofícios da arte. Olha só a câmera fotográfica para estúdio antiga. Olha o tamanho dessa câmera fotográfica. Nós temos aqui um projetor de filmes 16mm. Olha lá, aquela máquina fotográfica ali, e o fotógrafo na época. Nós temos várias câmeras fotográficas antigas aqui, ó. Para quem gosta, uma viagem no tempo. Famosa. Nós temos cadeiras antigas aqui de cinemas também. E ao fundo nós temos projeções de imagens antigas aqui da cidade de São Carlos, né? Cidade de São Carlos. Gostei bastante desse ambiente aqui, que mostra um pouquinho da história da sétima arte, também da fotografia, enfim, tudo relacionado à arte, ao audiovisual, né? Bem legal. Enfim, tem muita coisa para visitar aqui no Museu São Carlos. Não deu para mostrar tudo, apenas uma amostra para vocês que estão acompanhando esse passeio. Ok? Aqui na Praça Salles, o Coronel Salles, aqui no centro da cidade de São Carlos, nós temos esse museu muito interessante, Museu da Ciência Mário Tolentino. Mário Tolentino, que foi o educador aqui o professor, educador aqui de São Carlos, né? E a entrada aqui é gratuita. Vamos conhecer um pouquinho então, uma boa opção para você trazer a criançada, enfim, toda a família para conhecer esse Museu da Ciência aqui em São Carlos. Essa parte aqui nós temos vários equipamentos, né, que foram utilizados em várias fábricas, ferramentas médicas antigas, enfim, machados. Olha só que legal, machados de todos os tamanhos, todos os formatos, instrumentos para uso nas fazendas. Enfim, aqui é um museu, né? O Museu da Ciência, um museu nessa parte aqui de ferramentas que são utilizadas. Olha só, formões e ferramentas de carpinteiro. Isso aqui é de corte e costura, enfim. Tanto no artesanato, quanto na agricultura, como também nas fábricas. Olha só que interessante essa bigorna. Gostei. Essa parte aqui, Paleomundo. Nós temos aqui fósseis, também, né, vários objetos ligados à paleontologia, principalmente aqui na região de São Carlos.
Muito, muito legal. Criançada, os estudantes, enfim, todo mundo vai se encantar. Uma grata surpresa para mim, não esperava isso não. Ó, pegadas de mamífero, isso aqui em Araraquara, aqui pertinho. Também em Araraquara. Várias pistas, várias pegadas. Essas daqui são todas de Araraquara, cidade vizinha aqui a São Carlos. Olha só que interessante. A minha querida Araraquara, não sabia que tinha tanta história assim ligada à paleontologia. Abelisauro é o nome deste dinossauro aqui, que nós temos uma réplica. Olha só que lindo. Aqui nós temos uma maquete que seria um sítio de fósseis, né? Mais ou menos um exemplar do que seria um sítio. Aqui o fóssil e toda a escavação que é feita em volta desse fóssil. O sertão já foi mar. Olha só que interessante. Mais fósseis. Ó, só lembrando que fóssil não é osso, não é só osso. Fóssil é qualquer, né, ser vivo, ou parte desse ser vivo, pode ser vegetal ou animal que ficou petrificado com a ação do tempo. Ok? Não é só animal, pode ser vegetal também, um fóssil. Ok? Vamos continuar o nosso passeio aqui. E aqui nós temos um setor com vários experimentos, que é a diversão das crianças, né? Olha só que legal. Com espelhos, enfim. Vários experimentos que as crianças podem... As crianças, adultos, enfim, os visitantes podem brincar aqui. Olha só que legal. Tem jogos... Tudo relacionado à ciência, né? Bem lúdico. O museu fica aqui no centro da cidade de Santos não, no centro de São Carlos. Ó, eu com a cabeça na Baixada Santista, no centro de São Carlos. Vale a pena você visitar. Enfim, tem até um xadrez aqui enorme, né? Pode jogar. Olha só como é um órgão municipal. Aqui nós temos os trabalhos dos alunos. Olha só que legal, trabalho de História e Geografia, trabalhos expostos aqui dos alunos neste Museu da Ciência aqui da cidade de São Carlos. Eu como professor fiquei admirado com esse museu aqui, realmente muito legal, uma ideia muito educativa, interessante. Por que será que São Carlos é a terceira em qualidade de vida no Brasil, hein? Estou mostrando para vocês alguns locais, alguns aspectos que talvez possam responder
a esta pergunta. Muito bem, pessoal, aqui na Praça Coronel Salles nós temos o edifício Euclides da Cunha, sede da Câmara Municipal aqui da cidade de São Carlos. Ele foi construído em estilo eclético, inaugurado, eclético francês, né? A arquitetura francesa. Ele foi inaugurado em 1900. Então temos aí 124 anos deste prédio aqui. Outro prédio histórico onde funciona a Câmara Municipal aqui da cidade de São Carlos. E aqui na praça dá para observar também, olha só que prédio lindo, né? São vários no estado de São Paulo esses prédios, esses colégios, né? Esses prédios, grupos escolares. Aqui funciona a Escola Estadual Coronel Paulino Carlos, né? Que é o nome daquela outra praça também que nós vimos lá embaixo. Este monumento aqui que está enferrujado, né? Tá meio que abandonado, é uma homenagem a Malrem Maggi, né? Malrem Maggi, primeira brasileira, né? A receber a medalha de ouro em competições individuais na Olimpíada de Pequim em 2008. Ela que é são carlense, ela é da cidade de São Carlos. Ela teve este monumento aqui feito em homenagem a esta grande atleta brasileira. Infelizmente está um pouco abandonada aqui, prefeitura. Fica a nossa dica aí, alguém de fora assim observando, ok? Eu não sabia que a Malrem era são carlense. Olha só que legal, né? Muito bem, aqui no centro dá para observar algumas casas, né? Que pela arquitetura são casas antigas, meio que abandonadas, que fazem parte dessa história antiga, né, aqui da cidade. Olha só que coisa linda nessa esquina aqui. Este IP muito bonito. Este IP roxo, né? Eu acho que é IP roxo. É IP roxo? Oi? É IP roxo? É. É IP roxo mesmo, gente. Isso aqui é aquela escola... Como é que chama essa escola? Ui, lembrei, esqueci o nome. Esqueci o nome, Guião, não é Guião não, né? É, acho que é sim. É, então tá, cheguei. Obrigado, viu? Ao fundo vocês estão vendo, eu acho que é a escola Guião, que eu queria mostrar também para vocês, aqui da cidade de São Carlos, que é um prédio histórico, um prédio muito bonito. Olha só que bonito, gente, a igreja presbiteriana aqui de São Carlos, uma igreja histórica do final do século XIX. Não sei se é a mesma arquitetura, com certeza passou por várias reformas, enfim, mas é uma igreja centenária do final do século XIX, a igreja presbiteriana. Vale a pena uma visita também, uma arquitetura linda. A gente que sempre mostra a igreja católica, né, pela história, pela tradição portuguesa. Olha só, uma igreja do final do século XIX, pelo menos a concepção do local, né, final do século XIX. Caminhando aqui ao lado do colégio, vou ver se é o Guião mesmo. Só lembrando que São Carlos tem muitas opções. Nós temos aqui fazendas da época do café, enfim, fazendas que tem até inclusive a questão da senzala. É uma região com muita história, né? Muita história, também muita história triste, né? Ligada ao final do século XIX, à escravidão e assim por diante. Por que final do século XIX? Porque os escravizados eram utilizados na cultura do café
já que a cana-de-açúcar estava em baixa no norte, nordeste do Brasil, e eles eram trazidos aqui para São Paulo. Isso, é claro, antes da Lei Áurea. Olha só que arquitetura bonita. Então nós temos muitas opções também de lazer, parques aqui na cidade. Não vai dar para mostrar tudo no único vídeo, né, para vocês. E realmente a Escola Estadual Dr. Álvaro Guião, ela foi fundada em 1911, tombada, né? O prédio é tombado pelo Condefat desde 1985. Outro prédio escolar, né, famoso do estado de São Paulo, esse daqui da Escola Guião, está sendo gravado esse vídeo aqui no meio de uma semana das férias de julho. Então a escola está fechada, é claro. Olha só, mostrando um pouquinho mais para vocês aqui desta arquitetura linda, que prédio lindo. Gostaria muito de conhecer por dentro, mas acho que não vai dar, que é a Escola Guião, aqui da cidade de São Carlos. Nós temos até o busto aqui na frente, né, do patrono da escola. Mais um prédio aqui tombado em São Carlos pelo Condefat. Inclusive tem um auditório muito bonito dentro dessa escola. Muito bem, aqui em São Carlos nós temos também o Balão do Bonde, que tem um bonde aqui, o exemplar de um bonde histórico. E São Carlos foi uma das poucas cidades do interior do estado de São Paulo, até do Brasil, eu posso dizer, a ter justamente linhas de bonde. Na primeira metade do século XX, as linhas de bonde aqui funcionaram até o ano, deixa eu pegar aqui para vocês, até o ano de 1962. Olha só, aqui tem toda a história, né, de como funcionavam os bondes aqui na Vila Neri, em São Carlos, em frente à estação ferroviária que nós visitamos. Olha só os bondes em frente à estação ferroviária. Enfim, São Carlos também tem uma ligação forte com a questão dos bondes. Vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Olha só, esse bonde aí que está sendo exposto aqui é da Vila Neri. Muita história aqui na cidade de São Carlos. Então aqui na Vila Neri nós temos, você pode visitar também este bonde histórico que conta um pouco da história da cidade também. Muito obrigado a você que esteve comigo em mais uma visita a uma cidade aqui do estado de São Paulo, a cidade de São Carlos, terceira em qualidade de vida, segundo pesquisa recente, pesquisa de 2024. Abraços fraternos, até o nosso próximo encontro.